O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritava em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos juntos, que alegria estarmos aqui. Hoje, nós já iniciamos mais um novo mês, o mês de setembro, e nós consagramos este mês ao Senhor. Pedimos ao Senhor que esse mês seja de bênçãos, de vitórias, e já começamos bem, agradecendo a Deus, agradecendo de modo muito particular pela conclusão da concretagem da nossa laje. Nós que lutamos diariamente com cada doação, com a sua ajuda, hoje nós realizaremos sim este grande sonho do Padre Eduardo, da irmã Luísa, que se tornou também sonho de todos nós. Encerramos esta etapa, porém sabendo que muito mais nos aguarda ainda pela frente. Um dia de muita alegria e muitas surpresas. Este que pregou o Evangelho, o Padre Marcelo, que vocês já conhecem, e nós temos a alegria de receber aqui hoje também o Padre Josner, da Ordem de São Tiago, da Paróquia Santos Apóstolos de Campinas. Padre Josner é haitiano e já está há 7 anos aqui no Brasil, não é? Já aprendeu a falar bem a língua portuguesa, está nos visitando hoje, está celebrando conosco e, como dizia São Bento, o hóspede é sempre um novo Cristo no meio de todos nós. Amados, a liturgia de hoje nos coloca diante de um Deus que é libertador. Nos coloca diante de um Deus que quer nos libertar. E desde o primeiro momento, quando usamos de forma precipitada o dom do livre-arbítrio, o Senhor, imediatamente, Ele construiu para nós, Ele traçou uma rota, uma história, uma economia salvífica, a fim de nos libertar, não apenas do nosso pecado, mas de libertar de nós mesmos, da nossa humanidade, das nossas misérias, das nossas fraquezas, das nossas escolhas erradas. E nós estamos aqui justamente por causa de uma delas. Nós sabemos que o ser humano pecou contra Deus. Homem e mulher pecaram contra o Senhor. Foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus não nos abandonou. Deus não os abandonou. Imediatamente o Senhor estendeu a sua mão misericordiosa e assim, quando nós olhamos o segundo livro da Sagrada Escritura, o livro do Êxodo, nós vemos o quanto Deus se alegra pela nossa vitória, pela nossa libertação. Moisés, Moshe, aquele que foi retirado das águas, é o eleito de Deus, é o escolhido por Deus para conduzir o povo hebreu para a sua libertação.
E assim o Senhor iniciou ali uma grande história, uma grande aliança com este povo. Em todo instante, durante a caminhada pelo deserto, Deus esteve presente na vida deste povo. Este povo que foi libertado da opressão, este povo que foi libertado da escravidão, este povo que passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho e assim gozou da libertação, da liberdade que Deus derramou em suas vidas. Como se não bastasse, no ápice da economia salvífica, da história da salvação, Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Do princípio, como diz o Evangelho de João, logo no início dele, no prólogo, no princípio o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, e esse Verbo, ele se encarnou e habitou no meio de nós. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para que no alto da cruz realizasse a maior libertação de todas. E Jesus na cruz, diante do seu sangue derramado, nos liberta de nós mesmos, nos liberta do nosso pecado e abre para nós as portas da eternidade. Mas esta é a segunda missão de Jesus. A primeira nós bem sabemos. Jesus viveu lá em Cafarnaum pregando, vivendo o seu ministério, anunciando o reino de Deus, com palavras, com atitudes, através de parábolas. E o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma ação libertadora que Jesus realiza perante todo o povo. No Evangelho de Lucas, hoje o Senhor nos mostra que Ele é verdadeiramente o nosso libertador e que a fé é o caminho para que possamos alcançar a verdadeira felicidade. A perícope de hoje nos faz meditar sobre a missão de Jesus. Ele que veio a este mundo para nos libertar, para anunciar o reino do Pai, para anunciar o reino dos céus. E nós somos colocados desta forma naquilo que Mateus dizia no domingo, na vivência do mistério pascal de Cristo. Jesus veio ao mundo para sofrer, Jesus veio ao mundo para morrer, Jesus veio ao mundo para ser ressuscitado pelo Pai e assim manifestar a nós a nossa libertação e abrir as portas do reino de Deus para toda a humanidade. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, é o nosso libertador. E o Evangelho de hoje nos mostra que até os demônios sabem disso. Na sinagoga havia um homem possuído por um espírito, um demônio, e quando viu Jesus, ele começou a gritar em alta voz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesses para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Até os demônios sabem quem é Jesus Cristo, o Santo de Deus, o nosso libertador. Será que nós sabemos quem de fato é Jesus Cristo dentro da nossa vida? Muita gente sabe, porém não o aceita. Que nós possamos viver pela nossa fé, que nós tenhamos esta fé no Criador, que nós tenhamos esta fé no Redentor, que nós tenhamos esta fé no seu Espírito Divino, no Espírito Santo que nos santifica. Jesus imediatamente ameaçou o demônio dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem ao chão e saiu dele. E pela autoridade de Cristo, não fez mal algum àquele homem. Jesus é este, meu irmão, minha irmã, que veio para nos libertar de toda a manifestação demoníaca, nos libertar do pecado, nos libertar da morte, nos libertar da ação do inimigo, nos libertar das nossas dores, das nossas frustrações. Jesus quer nos libertar das nossas enfermidades, das suas doenças físicas, psíquicas, espirituais. O Senhor é o nosso libertador. Que nós possamos aceitá-lo, que nós possamos verdadeiramente professar esta fé em Deus. Ele que quer
a nossa felicidade, Ele que quer o nosso bem-estar, Ele que quer a nossa salvação. E em pleno século XXI existem pessoas que não compreendem isso, que não aceitam Jesus de forma consciente, sabem quem Ele é, mas não o buscam. Sabem que Ele é o nosso Salvador, mas não o aceitam. E muita gente também não conhece, porque ainda ninguém falou sobre Cristo a essas pessoas. No finalzinho do mês de agosto, nós celebramos o dia do catequista e a semana de oração pelos leigos e leigas da nossa igreja, e ali nós víamos a necessidade da evangelização, de falar de Deus, não apenas às crianças, de falar de Deus não apenas dentro da nossa igreja, mas em todos os lugares. O mundo tem sede de Deus, sem mesmo conhecê-lo. É nossa obrigação, como discípulos, como apóstolos, levarmos Jesus Cristo àqueles que ainda não fizeram a experiência dele. E quem sabe, aqueles que o conhecem, mas mesmo assim mantêm uma dureza de coração, não é? Que nós possamos rezar pedindo ao Espírito Santo que esquadrinhe esses corações, como Paulo disse na primeira leitura, na primeira carta aos Coríntios. O Espírito Santo esquadrinhe os nossos corações, que o Espírito Santo toque esses corações, corações duros, corações que vivem apenas da inteligência humana, da razão humana. E São Paulo, ele diferencia na primeira leitura o homem psíquico do homem espiritual. O homem psíquico é o homem inteligente, depende apenas de si, fica no nível das suas capacidades naturais, mas não aceita o que é do Espírito de Deus. Porque tudo que vem de Deus lhe parece uma insensatez. O homem psíquico é aquele que acredita que o mundo não é uma obra de Deus, que acredita que tudo o que existe é fruto de uma evolução. Nós somos criacionistas, queridos irmãos e irmãs. Tudo vem de Deus. Como dizia Santo Tomás de Aquino, o motor primeiro que move todo o mundo, que rege a nossa vida e o universo, é Deus. Deus é este motor primeiro. Nós somos criação de Deus. Nós somos filhos de Deus, e hoje este Deus, que é justo em seus caminhos, como nós cantamos no Salmo responsorial, Ele quer nos libertar de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, nos libertar da presença do inimigo dentro da nossa vida, nos libertar dos vícios. Quantas famílias não sofrem agora por causa do alcoolismo? Quantas esposas não choram como Santa Mônica chorava, buscando a conversão do marido, do filho? Quantas mulheres agora pedem a Deus pela libertação de seus maridos e de seus filhos? Peçamos a Deus que o Senhor libertador venha nos libertar de todo vício, de tudo aquilo que nos escraviza e nos cega diante de Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, Ele que é o nosso Salvador. Ele que veio nos libertar, e no alto da cruz é esta mensagem que o Senhor entrega a todo mundo. Jesus Cristo, o Salvador universal, que veio, deu a vida pela salvação e pela libertação de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.